Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo, seja saudado. E seja saudado na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja contigo sempre. Que Deus te abençoe. Que nós possamos iniciar nossa pregação hoje. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E que possamos assim estar na presença do Senhor, vivendo cada momento diante do Senhor. A palavra que Deus quer nos falar conosco hoje é Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. E que nós possamos assim, Paulo fala à comunidade de Filipe, e Deus quer nos mostrar grandes coisas nessa palavra. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe entregou o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, no céu e nos infernos. Toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, irmãos, Paulo está colocando isso para a comunidade de Filipos, lá pelos filipenses. E ele coloca, olha, dedicai-vos mutuamente. Não é assim que começa a palavra? A estima que se deve em Cristo. Ou seja, se dedique em Cristo. E ele deu o exemplo. Ele sendo Deus, ele sentado lá à direita de Deus Pai, ele quis descer. Ele quis ser homem. Ele quis viver na carne o que nós vivemos. Se alguém falar assim que Deus pode ter tudo, mas ele não sentiu na carne a dor de um ser humano, sentiu. Ele, além de tudo o que ele fez, ele sentiu o que nós sentimos. Deus, ele tem estado cada vez mais junto de nós. Ele se deixou, renunciou de todas as vantagens de ser Deus. Ele estava ali na condição divina e ele se coloca como servo. Ele se humilha. Para que ele vença o demônio, ele precisou ser aquilo que o demônio estava vencendo, aquilo que o demônio era submetido a ele. E ele se tornou um desses, mas não se submeteu ao demônio. Isso fez dele um homem diferente. Que nós possamos olhar para a sabedoria de Cristo, porque ali ele fala que se tornou, ainda ele se colocou, ainda pior, ainda se colocou como servo. Jesus veio para servir. Ele lavou o pé dos discípulos. Ele atendia as pessoas, ele curava os doentes, os coxos, os aleijados. Esse era o Filho de Deus, que veio à terra, se tornou um de nós. E por isso, ele se coloca nessa situação. Por isso Deus o exaltou. Por isso ele está acima de todos os céus. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esta é a grande chave dessa palavra. Ele é obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente a Deus em todas as situações. Mas só que não foi em todas as situações. Ele chegou na mais extrema situação e não pecou. Lá na cruz ele se sentiu sozinho. Ele olhou para o céu e disse: Pai, por que me abandonastes? E era necessário que tudo isso acontecesse para que a graça, a glória de Deus pudesse vir no nosso meio. Para que Deus se glorificasse nele, em Jesus Cristo. E aí ele vence o mal. Ele passou pelas piores provações.
E às vezes a gente reclama de uma provaçãozinha qualquer. Ele venceu as piores provações. Por isso essa palavra é muito importante, esse versículo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque na cruz, ele passou pelas maiores provações. Que nós não possamos, nem passa pela nossa cabeça passarmos. Mas pela grandeza de Deus, ele venceu. E às vezes, nós com uma provaçãozinha menor, a gente perde a fé, a gente peca, a gente faz tanta coisa. Isso justifica. Mas Deus, Jesus, passou pelas piores e venceu. Roger, mas ele era Deus. A palavra está dizendo que ele se tornou um homem como nós. Ele tinha todas as coisas como nós, com exceção do pecado. Ele passou por todas as dificuldades que nós tínhamos. Não era Deus ali, não era o divino que estava sofrendo, era um homem. Era Deus no corpo de um homem, mas não era Deus no poder de Deus. Era um homem em todas as suas características, para que ele pudesse vencer o mal. Não era simplesmente um homem com o poder de Deus. Seria fácil. Seria fácil. Não. Ele foi tentado no deserto 3 vezes pelo demônio. Ele foi tentado na cruz. As pessoas falavam para ele: sai daí, desce daí que a gente vai acreditar em você. O ladrão do lado dele: se você é filho de Deus, salva você e salva nós. Veja, tudo, e ele morrendo, ele sabendo que era necessário tudo aquilo, por amor ao Pai, ele sofreu todas essas, e pelas suas feridas somos curados. Por isso, quando nós lemos essa palavra, quando Paulo fala isso para os coríntios, olha, ele se assemelhou a nós em tudo, com exceção do pecado. E ele aguentou as piores provações. Estar sozinho numa cruz. Quer dizer, não é só de estar sozinho numa cruz. Ele estava sozinho na maior humilhação na época. Era a pena de morte da época. E se você que defende a pena de morte, você está crucificando Jesus. Porque ele fala: aquele que fizer para um dos pequeninos, é para mim que está fazendo. Roger, mas ele é um bandido, não importa. Ele é um filho de Deus também. Nós podemos pensar em tudo quanto é castigo para um homem desse. Podemos colocar uma prisão perpétua? Eu sou a favor. Mas o dom da vida é de Deus. E só cabe a Deus mexer. E Jesus foi assassinado. Mas ele sofrendo as maiores humilhações. E não foi só na cruz. Desde lá da agonia do Horto das Oliveiras. Quando o Pai passava para ele como se fosse uma televisão. Tudo que ele passaria. Lá a palavra diz que ele suou sangue. Mas ele se manteve fiel. E disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a sua vontade. Então, irmãos, dentro dessa temática, dessa realidade, nós devemos passar as nossas provações entendendo que são coisas da vida. Jesus venceu as piores provações do mundo. Ninguém sofreu mais que Jesus. Ele foi traído. Então, desde o Horto das Oliveiras, foi traído, depois no Horto das Oliveiras, ele suou sangue, diz a palavra. Depois ele foi preso. No decorrer da sua prisão, ele foi humilhado, com coroa de espinho, com chibatadas, com as pessoas colocando a coroa de espinho e se colocando na frente dele: meu rei, tirando sarro. Depois ele carregando essa cruz pesada às costas. E ali estava o peso de todo o pecado da humanidade. Somando tudo isso, estava o meu pecado, o seu, e de todos os tempos, irmãos. Diante de Cristo,
de depois de Cristo, de antes de nós, de depois de nós, daqueles que ainda vão nascer. Jesus carregava o pecado de todos. Ele comprava a sua liberdade, ele comprava a sua salvação. E acima de tudo, ainda soma tudo isso: humilhação, sarcasmo, gozações, o peso da coroa de espinho, o peso das chicotadas, o peso da cruz que ele carregou subindo até a Gólgota. Além de tudo isso, sinta a dor de ter suas mãos e pés perfurados, tétano, dores mais diversas. Tudo isso uma só provação. E ele venceu. Por isso, a sua provação, o que você está passando agora, a sua dificuldade, o seu problema, coloca no seu coração. Nem é o maior problema do mundo. Tem pessoas que passam coisas piores do que eu. Eu não vou reclamar, Senhor. Eu vou orar, pedir que o Senhor possa trazer a solução. Porque eu confio e creio em Ti. Porque Tu és o nosso Deus e Senhor. E por isso, Senhor, eu entrego a Ti as minhas dificuldades. Veja, e por tudo isso, Ele foi exaltado. Para a glória de Deus Pai. E que todos os joelhos se dobrem. Todos se coloquem diante de Cristo. Porque Ele venceu. Porque Ele é um vencedor. E Paulo também fala para os romanos, aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Paulo também fala para os romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós precisamos acolher tudo isso para junto de nós. Porque Ele sofreu por nós. Ele se tornou, como diz a palavra, igualzinho a nós. Teve frio, teve calor, teve fome, teve sede. Teve dores, sentiu dores. A cruz foi uma dor horrível. Mas o pecado, mas ele ressuscitou, porque a causa da morte é o pecado, e a morte não podia segurá-lo, porque ele não tinha pecado. Então ele ressuscitou. Agora, se Cristo pagou pelos nossos pecados, arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Entregue-se a Deus. Porque nesta palavra mostra Cristo se tornou homem. O verbo de Deus, o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. É o verbo que se torna carne. Na fraqueza humana, ele venceu. Ele sendo Deus, ele renuncia de ser Deus e se torna um homem. E se torna um homem na fraqueza humana. Mas eu não falo a fraqueza humana do pecado, meu irmão. Eu falo a fraqueza humana da carne, da dor da carne. E veja, nós somos carnais. E a carne tem propensão ao pecado. Jesus foi carnal. Mas ele não foi pecador. A carne dele foi sacrificada por nós. Que nós tenhamos no nosso coração essa certeza. Que nós busquemos diante do Senhor. Que nós busquemos, sim, sermos irrepreensíveis diante de Deus. Porque Ele venceu por nós. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Essa é a palavra mais interessante dessa passagem. Porque pela obediência de Cristo, Ele sendo obediente até a morte, e morte de cruz, porque não foi qualquer morte, meu irmão. Foi a morte mais terrível que podia existir. E Ele venceu. E nós podemos vencer. Em Cristo Jesus. Abra teu coração e coloca isso. Senhor, eu confio. Eu acredito. E eu me apresento a Ti, Senhor, confiando
nesse dia de Jesus. Por isso eu quero me santificar. Por isso eu não quero mais pecar. Eu não quero mais seguir num caminho de pecado. Eu quero que a minha carne, que eu possa me santificar também na carne, sacrificando os desejos da carne, e para que Deus se glorifique nos desejos do Espírito. Que nós sejamos um em Deus. Que nós olhemos, nós que somos cristãos, falamos essa palavra cristão, somos seguidores de Cristo, então temos que ver, sim, qual foi a trajetória de Cristo, para que nós possamos seguir e fazer igual. Senão você não diga ser cristão. Porque o cristão é o seguidor de Cristo, e o seguidor de Cristo é seguir a trajetória de Cristo. Mas, Roger, mas Cristo foi santo. Sim. De acordo com as nossas limitações, que nós busquemos ser como Cristo. Se erramos, peçamos perdão a Deus, tenhamos humildade no coração e perdão de todo o coração, um arrependimento sincero, e voltemos à caminhada sem desistir, dia após dia, passo a passo, porque Deus tem um propósito maior de crescimento para cada um de nós. Por isso essa palavra, esse entendimento de que nós precisamos buscar um crescimento espiritual, dia após dia. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa noite. E até a próxima pregação e oração. Na paz do Senhor. E fiquem na paz. Até tchau, tchau.